Olha, Vila Velha está em festa, tá, pessoal? Um dos municípios mais antigos do Brasil completa 490 anos de história, cultura e tradição. Quem nasceu na cidade de Canela Verde não quer sair e quem veio de fora quer ficar. Quer saber por quê? Luciano Rosetti e Bruno Passos contam pra gente na reportagem especial que eles prepararam. Roda aí. As fotos que você está vendo parecem de uma viagem em família, né? Mas, na verdade, são do lugar que a família da Camila escolheu para morar, Vila Velha. Todos vieram do Acre e encontraram no município Canela Verde o lugar dos sonhos. Foram questão ali de uma semana para a gente decidir, mas foi suficiente, porque quem vem para Vila Velha não precisa de muito, né? Não precisa de muito para você decidir se você quer morar aqui, se você quer ficar um tempo. É uma cidade maravilhosa que, quando vem, conquista a gente. Ninguém pensou duas vezes em deixar o norte do país e vir para cá. Isso foi em 2021, quando a pandemia estava no auge. Assim que chegaram, encontraram no clima, no ar, nos parques, nas praias, o cenário perfeito para passar só o resto da vida. Dona Glória sabe bem disso. Percebeu, né? Glória. Glória! Qualquer semelhança não é mera... Não, nada disso. Nesse caso, é coincidência sim, uma perfeita coincidência. Quando eu cheguei aqui, né, eu achei assim a cidade maravilhosa. Eu me apaixonei por essa cidade de primeira vista. Eu gosto de estar na praia, ver o pôr do sol lindo, ver o nascer do sol. Vou 5 horas da manhã para ver o nascer do sol, né, e fazer aquela caminhada ao ar livre ali, para mim é uma qualidade de vida excelente, aproveitar tudo. Por falar em escolher Vila Velha para morar, se liga na história desse casal, Railane e Fábio. A Railane morou em Portugal por 18 anos. O Fábio também morou em outros lugares, mas o cantinho preferido dos dois a gente não precisa nem falar, né? A gente veio pra cá com o propósito de nos casarmos. Mas graças a Deus a gente teve a oportunidade também de um emprego aqui em Vila Velha. Então a gente veio meses antes do casamento e estamos aqui até hoje. Arlane, mas por que Vila Velha? Por quê? Gente, eu particularmente amo uma praia. Então aqui é super meu lugar, me sinto super à vontade aqui. Outra coisa, né, que eu gosto muito, até comentei com o Fábio, é o desenvolvimento daqui da cidade, sabe? Sempre vejo uma obra ou outra na rua e isso é muito importante para o crescimento da própria cidade. Aqui é um ambiente muito bom, aconchegante, tem um clima bom pela praia, então aqui a gente se sente à vontade mesmo. Além de tudo, Vila Velha é um lugar que respira história. Afinal, hoje o município completa 490 anos. Vila Velha é o município mais antigo do Espírito Santo e o terceiro mais antigo do país, ficando atrás apenas de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, e São Vicente, também em São Paulo, cidades que foram fundadas em 1532. Para conhecer um pouco mais da rica história Canela Verde, vamos à Casa da Memória a fim de saber os bastidores do passado, começando pelo período das grandes navegações. Então o Luiz Paulo vai guiar a gente nessa viagem aqui pela história, né, Luiz Paulo? Começando por essa representação aqui, que é uma roupa típica, né, ou uma armadura típica de um militar da época, por assim dizer, né? Exatamente. Esse era um militar que em Portugal, lá desde o século XV, 1400 e pouco, se organizou para a chegada nas terras a serem colonizadas. E ele estava bem incorporado de uma semi-armadura para se proteger normalmente das flechas e das lanças, e o alabarde. O alabarde era uma arma poderosíssima. Quando a gente olha para a história, a gente pensa no romantismo em navegar, nas aventuras e tudo mais. Mas é importante lembrar também que navegar da Europa para cá não tinha nada de romântico, não. Nada de confortável. Tava longe de ser um cruzeiro, viu? Era muito insalubre e perigoso. Ó, não tinha timão, tá? Era uma cordinha, uma outra cordinha, onde as pessoas puxavam as cordas para poder o leme mudar de lado e outro. Da direção, né? A direção correta para navegação. Corda, não tinha timão. Você imagina manter isso aí, né?
durante 30, 40 dias atravessando o oceano, o revolto, etc. Só para lembrar que Vila Velha foi fundada em 23 de maio de 1535 com o nome de Vila do Espírito Santo pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo. Uma personagem marcante também da nossa história foi Luísa Grimaldi, ou Luísa Grinalda, esposa de Vasco Fernandes Coutinho Filho, primeira mulher governanta do Brasil. Por fim, na exposição, a gente vê esse monumento que representa algumas etnias que formaram a base da cultura não só de Vila Velha, mas do Espírito Santo todo, até mesmo porque o Espírito Santo nasceu aqui. E um ponto interessante dessa exposição é esse monumento aqui feito em homenagem às 3 principais etnias daqui do Espírito Santo, né? Portugueses, negros, africanos e também o botocudo, que são os índios, né? Os botocudos. Então, Luiz Paulo, todo mundo, cada capixaba, acredito eu, tem um pouquinho desses 3 aí no sangue. É muitos, claro. Aqui você vê um detalhe. O negro, né, e o povo indígena, eles estão para se dar a mão. Se você olhar o europeu, representando o Vasco, ele está com a mão fechada de guerra, mas a outra mão está dividida o coração. Ou seja, aqui eu quero me juntar a isso aqui. Mas Vila Velha ainda tem muita história pela frente, muitas histórias por vir, muitas páginas para serem escritas. E essa história é contada por cada vilavelhense, de nascença ou de coração. Um lugarzinho bom, né? De se morar. A gente veio passear somente. Depois, quando a gente voltou para nossa terra, chegamos lá com o intuito de voltar para cá. Aqui eu chamo de lá. Então, sempre quando eu posto alguma coisa nas minhas fotos, ou então nos meus stories, eu falo no meu lar. Ou então, quando eu vou na praia, eu falo, gente, estou no quintal da minha casa. Que realmente aqui é onde eu me encontrei, onde a gente se encontrou, a minha família inteira, e onde a gente gosta de morar. Então, resumindo, voltar para o Acre só para visitar os parentes. Para visitar os parentes, para o Acre. Mas é melhor que eles venham para cá. É melhor eles virem conhecer Vila Velha, eu recomendo, né? E Vila Velha é uma cidade maravilhosa. Tá aí, Vila Velha, ó, tem muita festa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para trazer mais detalhes para vocês.